Olá, você que assiste a TV Câmara Campinas, a partir de agora fique com a gente no Questão de Ordem, que hoje discute a mulher negra na atualidade. As nossas convidadas são as vereadoras Paola Miguel e Guida Calisto, ambas do PT, e também nós contamos hoje com a secretária Eliane Jocelane Pereira, que está na pasta de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da Prefeitura de Campinas, e a secretária de Assistência Social, Direitos Humanos aqui da cidade. Também com a Gislane Antônio, que é consultora de diversidade e inclusão étnico-racial, coach de carreiras, membro do Conselho da Comunidade Negra de Campinas e do Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil. Sejam todas bem-vindas. A gente vai começar por um ponto. São vários aspectos, mas vamos falar um pouquinho sobre emprego. Olha, aqui nós fizemos uma breve pesquisa e no primeiro trimestre de 2022, a taxa de desemprego entre as mulheres negras apresentou uma forte queda em relação ao mesmo período do ano passado, mas permaneceu na casa de 2 dígitos, 16,3%, e distante dos demais grupos demográficos. Essa porcentagem representa mais de 4,1 milhões de mulheres negras desempregadas. E ainda a gente tem a questão da taxa da informalidade. Olha só, nós tivemos 43,3% das mulheres negras que estavam em alguma ocupação em postos de trabalho informais. Uma taxa superior à nacional, por exemplo, dos homens brancos e amarelos, que é de 34,8%. A taxa de toda a população é 40,1%. E temos ainda das mulheres brancas e amarelas, que é uma taxa de 32,7%. Diante disso, eu coloco essa reflexão aqui na nossa mesa sobre qual é o papel da mulher quando a gente pensa nesses números no que diz respeito ao emprego. São vários avanços e que reflexão a gente pode fazer nesse primeiro quesito, digamos assim. Vou começar pela Gislane, que inclusive fala sobre carreira, sobre uma série de coisas. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. É uma honra estar aqui. Quero também já aproveitar e fazer o agradecimento à nossa querida Jocelane, super parceira, né? Guida Calisto, aí aguerrida, né, no seu mandato, assim como Paola. Então, é um prazer imenso estar aqui, primeiramente. E aí, dando seguimento, né, à pauta, a gente sabe que tudo isso advém, obviamente, do racismo estrutural. E quando a gente pega, né, a pirâmide de gênero, a gente sabe que a mulher preta ela está lá embaixo, né, abaixo de todos. Embora a mulher preta é a protagonista, né, do empreendedorismo, e muito aguerrida em todas as questões aí, mas que, devido todo o nosso processo de colonização, a gente sabe o quanto não somos valorizadas, né? Então, a gente precisa, de fato, falar realmente sobre isso. Embora muita gente fale, de novo, né, estamos falando novamente disso, mas é importante, porque aqui eu preciso fazer a divisão mulheres não negras e mulheres negras. Por quê? Porque a gente sabe o quanto, para a mulher negra, está mais difícil, e os números ele acaba falando por si. Eu costumo dizer que, muitas vezes, a gente nem precisa de dados, né? Porque, se a gente olha para os lados e tem um olhar mais crítico e analítico, a gente percebe. A gente percebe aonde estão as nossas mulheres pretas. Se você está dentro do seu ambiente organizacional, aonde estão as mulheres pretas? Se você está dentro do poder legislativo, aonde estão as mulheres pretas? Então, quando a gente faz uma amplitude de visão, a gente vê realmente a porcentagem com relação a mulheres pretas, ela é muito baixa, por conta realmente desse racismo estrutural que sempre foi colocado que o lugar, né, de mulheres pretas seriam na cozinha, que é assim que pensam os colonizadores.
Sim. Agora eu vou falar, então, com a secretária Eliane Josselane, que, inclusive, trata hoje, está à frente da gestão de pessoas, e é a primeira secretária negra em Campinas, já esteve à frente da Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência, Direitos Humanos, e ainda não sei se naquela época era Segurança Alimentar também, ou se já englobava Segurança Alimentar, já englobava, né? Primeiro, eu queria que você falasse desse seu papel à frente da secretaria, e como você se vê como mulher negra num cargo de poder, e o que hoje a gente precisaria ter para que mais mulheres também pudessem ter essa representatividade. Seja bem-vinda. Bom, boa tarde a todas aí que nos assistem, todos que nos acompanham aqui pela TV Câmara. Primeiro, agradecer o convite. Assim como a Gislaine, me sinto extremamente honrada em estar aqui nessa mesa com as nossas vereadoras. É sempre bom estar com mulheres pretas, gente. Assim, a princípio, a gente precisa falar disso, né? Muito bom a gente poder fazer uma conversa qualificada com pessoas e com mulheres que ocupam cargos de importância na nossa cidade e que trazem reflexões importantes, não só pela sua própria trajetória, mas especialmente pela sua atuação. Então, me traz muita felicidade mesmo esse convite e poder partilhar esse momento. Agradecer a nossas vereadoras, Paola e Guida, pelo excelente trabalho realizado aqui na Câmara. Essa vereança é muito representativa no quesito raça, né? A gente está aqui com duas mulheres negras com pautas raciais importantes, mas pautas de direitos humanos que são fundamentais quando a gente fala de legislatura, quando a gente fala de políticas públicas, quando a gente fala de progresso social e desenvolvimento social. Então, muito obrigada pela representatividade que vocês têm aqui na Câmara e pela atuação que vocês estão realizando. Gislaine também, na sua atividade junto às empresas, conversávamos aqui um pouquinho antes sobre isso, fundamental. Mas eu tenho dito que assim, a minha trajetória, eu falo que ela não é fruto de meritocracia. Eu falo que ela é fruto da minha ancestralidade. Né? Minha ancestralidade é de mulheres pretas, empregadas domésticas e trabalhadores rurais. Esse é o ponto fundamental da minha trajetória e que vamos dizer assim, a essência que me traz até aqui. A Gislaine ela tocou em pontos importantes, né? A colonização e o racismo estrutural. É importante que a gente também desmembre um pouco essas categorias, né? Quando a gente fala da colonização, ela não foi só o princípio, ela foi o princípio, o meio e ainda está vigendo no nosso sistema, né? Porque esse processo de colonização ele é cruel nas nossas vidas. O que a colonização faz, entre muitas outras coisas violentas? Ela despersonifica a pessoa, despersonifica, né, um grupo identitário, um grupo racial. E quando a gente está falando das pessoas negras, a gente está falando dessa despersonificação, do apagamento histórico, cultural, religioso, social, né, que a gente vem assistindo desde a origem, né, do país, desde a origem da nação. E essa descolonização ela é fundamental para a manutenção desse sistema que é o racismo estrutural. Não existe, né, do ponto de vista de quem detém o poder, vontade de quebrar esse sistema, porque esse sistema afunda, né, a lógica de ganho que hoje vige no nosso país, no nosso sistema, e que alimenta esse sistema racista mundial, né? Então, é essa lógica principal que a gente precisa cobrar. E começa com a descolonização do pensamento. Por isso, as atividades que tratam do letramento racial, que tratam das instituições de políticas públicas de igualdade racial, de equidade de gênero, e também as discussões dos movimentos sociais e populares, elas são fundamentais para que a gente possa gerar mais consciência de raça, mais consciência de classe, né, para as pessoas se libertarem desse pensamento colonizador e, a partir daí, se verem ativamente como participantes desse processo de desconstrução do racismo e, consequentemente, um avanço, né, dentro do nosso país. Então, eu falo, não tem possibilidade de você falar de meritocracia num ambiente onde vige um sistema que dá manutenção cotidianamente a essa colonização. E eu falo que a minha ancestralidade me trouxe até aqui, porque, para furar isso,
a gente precisa de muita resiliência, a gente precisa de muita força, né? De muito amor, de muita compaixão. E eu tive a felicidade de ter mulheres pretas na minha vida que conseguiram afirmar a minha resiliência, que tornou possível apontar o caminho da educação como o caminho fundamental para a gente chegar e galgar lugares onde os pretos, os negros não estão, não ocupam, né? E ainda continuam, às vezes, não ocupando, né? Então, chegar no serviço público municipal, levar 15 anos para ser gestora municipal, quando as pessoas brancas, às vezes, levam muito menos tempo do que isso para chegar aos cargos de gestão, é muito representativo, né? E eu digo que eu tenho um orgulho, sim, claro, de ter sido a primeira mulher negra a ocupar o cargo de secretária. Mas isso também diz muito sobre a nossa cidade, isso também diz muito, né, sobre o que a gente está tratando aqui, sobre a necessidade de falar sobre raça, sobre racismo na nossa cidade, né? Diz muito porque foram 248 anos de demora, desde a minha primeira vez, 245 anos de demora para que isso acontecesse. Então, a gente precisa, a partir disso, refletir sobre esse histórico, mas também aproveitar as nossas representatividades para que a gente repense as políticas públicas necessárias e que a gente consiga fazer as leituras, né, de que o espaço dado às mulheres negras hoje vem dessa objetificação dos corpos, vem da sexualização dos corpos da mulher, vem também de uma pandemia que também faz com que as mulheres negras percam seus postos de trabalho, porque mulheres com filhos, mães solos, que não tiveram a possibilidade de garantir a sua continuidade no mercado de trabalho, é esse o índice que você traz no primeiro momento, quando você coloca as estatísticas. Isso não é um acaso. Esse é o processo progressivo desse racismo estrutural. Sim. Agora a gente vai, então, dar as boas-vindas à vereadora Guida Calisto. E que análise, isso para as duas vereadoras, a gente lembra que é a primeira vez em Campinas que a Câmara tem 4 mulheres vereadores e, dentre elas, 2 mulheres negras. E eu queria que a senhora falasse justamente sobre essa questão de uma mulher negra na Câmara depois de 200 e tantos anos, e agora também com essa missão de estar aí à frente da Comissão da Mulher. Olá, Mirna. Quero, antes de cumprimentar as minhas colegas aqui de mesa, quero agradecer mais uma vez ao espaço que a TV Câmara nos dá para a gente debater esse tema tão importante para nós, né? Principalmente nesse mês, né, que é o mês de novembro, que é o mês que muitas vezes nós fazemos as nossas reflexões. É que o povo negro, o povo preto, faz a reflexão todo o tempo, isso, né, o ano inteiro. O ano inteiro, que isso gira em torno da nossa vida. Isso é uma questão da nossa militância, inclusive, da nossa sobrevivência, né? É uma questão de luta nossa. Mas a gente agradece esse espaço. Então, quero agradecer, né, esse momento, agradecer aos servidores dessa casa, né, aos servidores da TV Câmara, que estão garantindo esse momento aqui para nós, debatermos esse tema. Bom, quero cumprimentar também a Gislaine, uma alegria ter aqui com você, debatendo contigo aqui nessa tarde. Agradecer também a Eliane Jocelane, secretária, né? A gente fala secretária de RH, porque a gente é antigo, né, da prefeitura. Mas é a secretária de Gestão de Pessoas, é muito bom tê-la aqui, porque a gente sabe também que são 2 mulheres que têm bastante acúmulo nessa pauta, nessa agenda, e que, quando a gente vai debater, nos enriquece bastante, né, no debate. E como a própria Jocelane disse, a secretária disse, é muito bom estarmos entre nós, mulheres negras, né? Porque nós nos reconhecemos e nos acolhemos nesse momento. Também é muito bom eu ter a Paola Miguel, que minha companheira de bancada, Paola, vereadora aqui, e a gente já, nesses 2 anos, né, Paola, a gente já enfrentou alguns bocadinhos, alguns momentos aqui, bastante intensos, tensos, importantes aqui nessa casa, e eu não tenho a menor dúvida que, não por eu ser por ser o nosso mandato, mas eu tenho bastante convicção que são mandatos aqui que realmente têm trazido esse debate, né, para essa casa, que muitas vezes ficou ausente, né? Mas agora, querendo ou não,
né, vão ter que enfrentar. Até porque esse é um espaço que, historicamente, não foi organizado para ter a presença de 2 mulheres no perfil, como eu e a Paola, né? Então, a todo momento, a gente está enfrentando questões por conta da nossa cor de pele, por conta do nosso cabelo, por conta das marcas que a gente carrega nos nossos corpos. Isso incomoda muito. Muitos que estão aqui, que participam das sessões, mas, né, como a própria secretária aqui falou, a gente é forjado muito na luta, né? A nossa ancestralidade, as mulheres, principalmente as mulheres negras que vieram antes de nós, nos deixaram esse legado de muita luta, de muita resistência. Eu sou filha de uma mulher preta, uma mulher negra que sempre foi militante, que sempre lutou. E aí, às vezes, eu sempre brinco, sabe, Mirna? Se eu tivesse pelo menos a pontinha do dedo mindinho dela, se eu fosse, né? A pontinha, eu acho que as tensões aqui seriam muito maiores, né? Então, é isso. Me honra muito estar aqui e honra muito a forma como a gente chega a esse momento. Mas, debatendo um pouco sobre essas questões, Mirna, que você nos traz, né, e sobre o que tanto a Gi, a Gislaine, como a secretária falou, a gente vive, né, num momento de crise econômica, de crise social e crise política muito grande, né? E como a própria Gi falou, e a própria Elaine também, Eliane, coloca, veja, num momento de crise econômica, as camadas mais vulneráveis são aquelas que mais vão sofrer, né, todos os efeitos, todos os impactos desse momento de desmonte, de crise que a gente enfrenta. E quando a gente vai olhar, quem que está na base disso, né? São as mulheres e, principalmente, as mulheres negras. Até quando a gente vai pegar os dados aí sobre violência, né? São as mulheres negras. Quando a gente olha no Brasil os números de feminicídio, fala que houve um aumento do número de feminicídio. Mas, quando você olha, né, as 2 categorias, mulheres brancas e mulheres negras, mulheres pretas, o aumento está conosco. E aí, então, assim, não tem como a gente deixar de apontar, porque somos nós, as mulheres pretas, que estamos principalmente nas tarefas de maior precarização. Mas não porque a gente quer, né? É porque a gente enfrenta uma sociedade que tenta nos colocar nesse lugar. Por isso que muito é isso, quando você vai ver o número de desemprego, aonde que afeta mais, né? O número de violência, quem são as mais afetadas. Enfim, somos nós. Mas muitas de nós estamos nesse papel, né, de luta, de resistência, principalmente nesse movimento de uma apoiar a outra. E isso é uma coisa, né, é uma rede tão bem organizada que, nesse processo da colonização, coloca muitos, né, nesse contexto mesmo de acabar com a nossa autoestima, né, de nos rebaixar cada vez mais. E é uma luta muito enorme, tanto do ponto de vista econômico, social, que a gente tem que enfrentar, e também do ponto de vista individual, né? É extremamente violento o que nós, mulheres negras, enfrentamos numa sociedade que é estruturalmente racista, como é a sociedade brasileira. Então, eu fico muito contente por estarmos aqui, né, ao lado eu estar ao lado de 4 mulheres negras, inclusive, né, a Gi, a secretária, a Paola, mas também a Mirna, que é uma jornalista reconhecida. Eu fico muito feliz, porque nós estamos fazendo esse processo histórico, nessa luta histórica, de nos colocarmos como representar outras mulheres. Não é pouca coisa a história da Gislaine, não é pouca coisa a história
da Eliane, Juscelane, não é pouca coisa a história da Paola Miguel, não é pouca coisa a minha história, monitora, né? Nasci, morei muito tempo em favela, vim de uma família muito pobre, não tinha nem o que comer, não por conta de uma questão individual, não é isso, né? Não é isso. É por uma questão mesmo de, como a secretária disse, de uma ancestralidade que pauta as mulheres. Porque até para a gente ser mãe, Mirna, a gente tem que enfrentar o racismo, né? Porque é o racismo que mata os nossos filhos. É o racismo principal fator que gera a violência política, a violência de Estado, né, e também a violência urbana, que muitas vezes tira a vida dos nossos filhos. É o racismo que acaba com a autoestima dos nossos filhos. Então, assim, até para a gente conseguir concretizar o papel de uma mãe negra, é uma luta para nós. Sim. É uma luta imensa. Então, é isso. Não é pouca coisa o que a gente tem que... as lutas que a gente tem que fazer. Muitos devem estar falando, todas as mulheres lutam. Sim, todas as mulheres lutam, não tenho a menor dúvida disso. Mas o lugar que colocam a mulher negra é muito mais violento, é muito mais agressivo. Mas, como todas aqui já falaram, nós estamos aí, nós fomos forjadas na luta e dela a gente não vai nos afastar, até para garantir a nossa vida e a vida dos nossos filhos e de quem a gente ama. Então, é isso. Obrigada, vereadora. E agora a gente fala com a vereadora Paola Miguel. Vou pedir para a vereadora falar também sobre as suas reflexões em relação ao seu papel como parlamentar. A senhora que, inclusive, é presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara Municipal. E como tem sido esse enfrentamento, essa questão de transcender tantas coisas para estar hoje entre uma das vereadoras, e em especial, né, a senhora e a vereadora Guida, as vereadoras negras aqui da nossa cidade, depois de tantos anos que a cidade elege duas vereadoras tão importantes para esse trabalho aqui da Câmara Municipal. Bom, primeiro eu quero agradecer aqui o convite por estar aqui hoje. Eu acho que é importantíssimo a gente ter esse diálogo, né, e essa discussão a partir da nossa ótica de mulheres negras. Quero saudar aqui a Gislaine, que está aqui conosco, a Juscelane, nossa secretária, a vereadora Guida, que tem me ajudado a enfrentar aqui, eu acho que a gente se ajuda a enfrentar os desafios da Câmara. Mirna, né, nossa jornalista hoje aqui. E eu acredito, né, assim como a vereadora Guida falou, que a gente discute isso o ano inteiro, né, mas no mês de novembro, de fato, eu acho que a sociedade se abre um pouco mais para nos ouvir, né? Então, todos os dias a gente discute como que a gente pode garantir a nossa sobrevivência, como que a gente pode garantir que no mercado de trabalho, né, como foram os dados iniciais, a gente consiga nos manter lá, né? As mulheres negras foram as primeiras a serem demitidas quando a pandemia começou e são as últimas a serem recontratadas, por isso que os números começaram a melhorar, né, a partir do momento que a gente tem um período mais longo onde a gente consegue voltar para a nossa normalidade, mas ainda a gente não conseguiu recuperar a nossa renda. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nos programas sociais, né, como eram anteriormente, como Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família, né, eles eram direcionados para as mulheres, em especial de baixa renda, que são, na sua grande maioria, infelizmente, ainda as mulheres negras, e isso que foi revolucionário e transformador. Então, nesse momento, eu acho que a gente precisa discutir como que a gente ainda tem esses desafios, né, para vencer, mesmo tendo avançado quando a gente fala da política racial, quando a gente pensa em políticas públicas, né, a lei de cotas ela é uma lei transformadora que conseguiu permitir que um número grande de jovens, em especial negros, entrasse na universidade, e isso mudou também a renda das famílias, mas quando veio a pandemia de novo, né, são os primeiros que tiveram que abandonar a escola. Quando a gente fala das mulheres negras, uma coisa que é crucial para a gente entender nesse momento é como que a gente ainda é subrepresentado. Você mesma trouxe aqui os dados de Campinas, né? Pela primeira vez a gente tem 2 mulheres negras legislando ao mesmo tempo, mas quantas mulheres negras a gente tem em Campinas?
por que a gente, infelizmente, só tem 2 mulheres negras eleitas dentro dessa Câmara? Por que a gente tem apenas uma secretária, né? A gente teve a primeira secretária negra foi na legislatura passada, quando a gente fala de prefeitura, e isso é um reflexo direto de como a cidade de Campinas, né, do fato da cidade de Campinas ter sido a última cidade do mundo a libertar o povo negro escravizado. Então, essas discussões, né, quando a gente tem aqui na Câmara, a gente ainda não consegue avançar muito bem. A gente teve algumas polêmicas quando a gente foi aprovar, por exemplo, a lei de cotas em estágios aqui na Câmara de Campinas, quando a gente foi falar sobre uma moção na vereadora Guida de Illinois, né, que colocava ali um recurso justamente para fazer reparação histórica à população negra e latina, porque entendia, né, que esses anos que foram de repressão, ela foi institucionalizado. E no Brasil a gente não consegue avançar com relação a isso. E eu acho que a gente está no momento de confronto, né, entre as 2 narrativas. Algumas pessoas que querem negar o racismo, justamente porque elas acham que negando o racismo elas vão conseguir sair dessas opressões institucionais que a gente acaba passando, né? Então, para essas pessoas o racismo não existe, e para outras pessoas que é necessário sim a gente não só falar que o racismo existe, mas pontuar onde ele existe e como que ele age. Então, dentro da Câmara, né, somos 2 vereadoras. Como que o racismo age com relação a nós? Né? Como que o racismo agia quando eu estava trabalhando, antes de ser vereadora, enquanto engenheira de computação? Como que o racismo age, né, quando a gente fala dos nossos servidores municipais? Como que o racismo age quando a gente fala, por exemplo, das jornalistas que a gente tem? Como que o racismo vai agindo, né? E como que essas formas sutis do dia a dia vai fazendo muitas vezes nós mesmas negarmos, né? Ou até mesmo reproduzir essas opressões. Eu não estou falando, quando eu falo nós, não necessariamente nós que estamos aqui na mesa, sim, mas a sociedade como um todo. Então, eu acho que essas reflexões são importantíssimas para a gente começar a entender do porquê que muitas vezes a gente tem falando de uma empresa, né? A gente tem uma única pessoa negra trabalhando nessa empresa, e quando essa pessoa vai recrutar outras pessoas, ela não recruta as pessoas negras, né? Ou então, como que nós nos cobramos mais sobre aqueles pontos. E aqui, para concluir minha fala, minha mãe sempre ela falava para mim assim, para você ser igual, você tem que no mínimo fazer o dobro. E como que a gente se cobra o tempo todo de fazer mais esse perfeccionismo, e muitas vezes isso também acaba nos imobilizando para buscar novos voos, porque a gente acha Vem que uma carga muito forte, né? Porque a gente não é capaz de estar ocupando aquele espaço. Então, eu acho que inicialmente são algumas das reflexões que eu acho importante a gente fazer aqui hoje. Dentro dessa reflexão, Gislaine, vem essa carga e essa cobrança. A vereadora colocou, inclusive, essa questão daquela pessoa que vai fazer o processo seletivo e não escolhe, né, o outro candidato negro, não é ele que passa, mas eu acho que a gente pode voltar um pouquinho e falar também da questão do acesso à educação, que eu creio que isso permeia o acesso à educação, tanto que, como a vereadora falou, e eu mesma já ouvi, nossa, que bom, você conseguiu ser jornalista, olha, né? Então a gente acaba sendo pessoas fora da curva, que não era para ser. Né? Então, a maioria. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, até porque você trabalha com carreiras e deve ter muita coisa para nos apresentar nesse momento. Sim, e até pego um gancho da fala da secretária, da questão da meritocracia, né? E aí, impossível a gente colocar, né? Se colocar. Estamos todas aqui, né? Num determinado acesso, mas é impossível se colocar numa meritocracia diante de uma base que ela não é igualitária. Né? Então, a questão educacional ela é fundamental, mas a gente tem muitas lacunas. Muitas lacunas. E aí, como trouxe a vereadora Paola, a questão das cotas, né, das políticas afirmativas, e a importância de entendermos isso, né, enquanto reparação e não assistencialismo. Estamos falando de reparação.
porque é sobre isso. Então, quando a gente parte, a gente entende qual é o princípio é a educação, e que ela não é igualitária. Né? E aí a gente sabe a que ponto chega, por exemplo, quem está numa escola particular, no colégio, no ensino, né, onde ele é particular, e quem hoje está com o ensino público, que e os esforços, como a Paola trouxe, que a mãe dela dizia, olha, você tem que fazer mais, e é isso, para a gente nós que somos pessoas pretas, é sempre isso, né? Nós temos que fazer 10 vezes mais. Então, quando eu vi a reportagem de um rapaz que passou, ele demorou 12 anos para passar em medicina, e todo mundo, não é gente. Não tem nada de sabe? Porque 12 anos. E quanto aquele aluno que ele teve a oportunidade, né, a oportunidade de estar em um colégio particular, e ele conseguiu, porque ele teve uma base, né, estruturada, e aí ele consegue ingressar a uma universidade federal, né, em 2 anos, 1 ano, e o outro vem com 12, 15 anos, aonde está o nisso? E aí a gente percebe o quanto as pessoas elas valorizam, elas naturalizam a dor. Assim como naturaliza o racismo, né? Assim como naturaliza a opressão. Então, tudo isso somatiza uma pessoa preta, por exemplo, que ela está ali traçando a carreira profissional dela. Primeiro que a gente não tem muito tempo. A gente trabalha, estuda, e aí a gente não tem muito tempo de pensar no depois. Porque eu estou aqui, somando, porque eu tenho que trabalhar para pagar os meus boletos, porque geralmente a gente é arrimo de família, então eu tenho que pagar os meus boletos, e aí eu tenho que ter um diploma, eu não vou ter um inglês, porque eu não vou ter tempo. Sim. Sabe? Então, são essas coisas que eu falo que dentro da nossa educação, a nossa educação ela acaba sendo precária e não traz uma base igualitária para a gente falar da meritocracia. E aí eu não posso, de forma alguma, colocar cotas sociais, por exemplo, que é muito falado, né? As pessoas gostam muito de falar, não, mas educação é para todos, então eu sou a favor de cotas sociais. A questão é que gente preta tem uma história de desumanização. Essa é a questão. E para aí, não precisa muito. Ou, se alguém precisa de mais, vai ler sobre a escravização das pessoas pretas. Vai ver que pessoas pretas foram arrancadas do seu estado raiz, das suas origens, tirando tudo, cultura, idioma, tirando tudo, fazendo um apagamento, e que isso é trazido até os dias de hoje. Então, quando a pessoa lá vai para fazer uma entrevista, o entrevistador, o recrutador, ele já está fazendo um processo de exclusão. Já está, e muitas vezes é condicionado para ele fazer o processo de exclusão. Olha, o seu currículo é muito bom, mas o perfil, não é perfil, é tom de pele. Não é perfil, é tom de pele, e a gente sabe disso. A gente entende isso. Uma criança de 2, 3 anos, ela entende a professora que está sendo racista, que está cantando a musiquinha do macaco. Mas o macaco é só um animal, ele é tão bonitinho, mas existe um histórico profundo de desumanização e, principalmente, trazendo a questão estética da pessoa preta, né, para o feio, para o ruim, para o negativo, né, tudo que é negro é ruim, é negativo. Então, existe todo esse histórico por detrás. E aí, quando eu trago isso para uma questão de empregabilidade, a pessoa, quando ela vai fazer uma entrevista, a pessoa preta, ela já recebeu 50 nãos.
Ela chega a um ponto... A autoestima dela já está lá embaixo, né? Não, já não tem mais, não existe, porque chega um ponto que você fala, chega, eu estou entregue, não dá mais. Porque isso a nossa saúde mental, né, isso é assim, simplesmente anulador. E aí é só a gente que sabe. A gente sabe, por exemplo, quando a pessoa chega e fala, nossa, mas você é jornalista. Sabe? A gente... a questão do velado, do racismo velado, é isso. A pessoa te olha diferente. Está no olhar, ela te mede. Ela coloca a não aceitação no olhar. E a gente entende. Então, a questão de mercado de trabalho, né, e aí do racismo institucionalizado, ela vem, igual eu com a secretária a gente estava conversando antes, ela vem de uma tradicionalidade, né, da cultura organizacional ali inserida, que ela leva na questão do padrão. E a gente sabe o padrão estética. Que, inclusive, por muito tempo, né, mulheres, até hoje, muitas mulheres, até mulheres não negras, elas fazem de tudo para estarem, né, enquadradas ali naquele formato padrão. Sim. E isso causa, assim, a pessoa ela sai literalmente da essência dela. Sim, agora, secretária, do ponto de vista, já que a gente vai aproveitar da sua expertise no serviço público, do ponto de vista de políticas públicas afirmativas, o que a gente pode falar que é de responsabilidade governamental para minimizar ou então para avançar no que diz respeito a diminuir toda essa diferença que ainda existe em todos os setores? Bom, Mirna, primeiro agradecer a oportunidade de fazer esse diálogo, né, sobre as políticas públicas. Eu acho que isso é extremamente fundamental. Mas eu quero pegar os ganchos do que as meninas já disseram, e eu uso meninas de forma carinhosa, né, a gente aqui entre amigas e colegas, né. Pegando o gancho que as meninas já trouxeram aqui, né, a vereadora Paola, ela falou de como o racismo ele é insidioso, né? E ele é insidioso por, no mínimo, 3 pontos, né? O primeiro ponto, que eu tenho refletido muito sobre isso, e estou até escrevendo sobre isso, que eu acho que o Brasil precisa fazer uma terapia social, né? A gente precisa entrar em terapia enquanto nação, porque é como um indivíduo, né? Quando a gente tem muitos traumas, muitas violências, muitas feridas que a gente carrega, e se a gente não se entende com esses traumas, com essas feridas, a gente não consegue ir para frente. A gente não consegue se reconhecer, a gente não consegue dar nome para aquilo que a gente está sentindo. É a mesma coisa com o nosso país, né? Nosso país tem uma origem em trauma, em violência, em expropriação, em atividade expropriatória dos nossos povos originários. A gente não lidou com isso, a gente não fez terapia social, a gente não faz. Essa negação, né, que a vereadora traz, né, e a vereadora Guida também falou disso, de colocar debaixo do tapete, é a nossa dificuldade de lidar com aquilo que dói. Porque dói, né? Essas feridas, esses traumas todos que a gente atravessa enquanto nação, dói, é difícil tratar disso, enquanto indivíduo e enquanto sociedade. Então, a gente joga para debaixo do tapete, a gente cava um buraco bem fundo e tudo aquilo que incomoda, a gente vai jogando nesse buraco através dos séculos. É isso que a gente tem feito. Então, a gente precisa, em primeiro momento, entrar numa terapia social. Porque quando a gente vem com o discurso de que somos todos humanos, é mais uma forma da gente negar esses traumas e mais uma forma da gente negar a necessidade da gente racializar os grupos e reconhecer que nós não podemos entrar num padrão normativo branco, eurocêntrico, hétero. Né? A gente precisa fazer essa terapia. E é insidioso porque esses traumas, né, faz com que a gente criou um complexo de inferioridade enquanto nação. Né? O famoso complexo de vira-latas que a gente tem enquanto país advém disso. Por quê? Porque aquele processo colonial que despersonifica a pessoa, né, ele tira toda a nossa história, faz com que a gente assuma a história de um outro país, de uma outra cultura, e a gente não se reconhece. A gente perdeu a nossa identidade, a gente não sabe quem a gente é. Né? E aí, o que é bom? É bom a cultura do colonizador.
Então, a gente adota a cultura colonizadora, a gente adota a cultura europeia, eurocêntrica, e a gente projeta o que a gente é a partir disso. Então, eu tenho que construir a minha economia, eu tenho que construir a minha vida social, eu tenho que construir a minha religiosidade, eu tenho que construir a minha aparência neste padrão, porque é este padrão que é bom, né? Então, assim, esse complexo faz com que a gente renegue a nossa identidade enquanto país. E se a gente renega essa identidade enquanto país, baseado em que a nossa origem se dá com a escravização e com os povos originários, onde está a nossa identidade? Onde está a nossa verdadeira identidade? Quem que constrói, né, a solidez do trabalho, a solidez do desenvolvimento nesse país? Quem que traz, né, com a produção cafeira, com a produção de açúcar, quem faz com que o nosso país cresça? Quais são as mãos que trabalharam, quais foram os sangue que foram derramados para que a gente prosperasse enquanto país? A gente renega isso porque a gente não reconhece essa identidade. Então, em primeiro lugar, a gente precisa fazer uma terapia social. A gente precisa provocar uma terapia social. E, em segundo lugar, a partir disso, a gente precisa contar a nossa história, né? Sobre o outro aspecto, sobre outra narrativa. Tem uma escritora que eu não sei a pronúncia correta, mas eu acho que é Saadia Hartman, que é uma escritora americana que fala sobre os povos afro-americanos. Ela usa uma frase que é assim, ó: narrar é reviver os mortos. A gente precisa reviver os nossos mortos. A gente precisa relembrar a nossa identidade enquanto país afro-brasileiro para a gente se compreender e, a partir daí, a gente cunhar a nossa identidade. Porque, quando você cunha essa identidade, você se dá bem com ela, você se reaver com ela. E aí você começa a racializar. Faz as pazes. E aí você começa a racializar os grupos, você entender, tem os brancos, tem os negros, tem os amarelos, tem os indígenas, e isso tudo faz parte da minha identidade. Isso tudo faz parte da minha história, né? E eu me vejo como sujeito político ativo no combate ao racismo, no combate à desigualdade, no combate ao padrão normativo de gênero, né? Eu faço parte disso. Além disso, é insidioso também o racismo. Por quê? Porque, na medida em que as pessoas não se veem participante e não se veem ativamente responsáveis por esse processo, elas não ajudam a fortalecer as políticas públicas. Porque elas não participam dos processos políticos, ou, quando participam de forma a simplesmente ser levado pela condução desses processos políticos e não estarem dentro desses processos, e também não participam dos movimentos que construam as políticas públicas. Por isso que também, nesse ponto, as políticas públicas, elas são essenciais, mas elas são construídas pela administração, nos seus diversos níveis, mas pela população, que precisa ativamente estar envolvida nisso, mas compreender o que esse processo significa. E aí, nesse ponto de vista, desenvolver políticas públicas não é só uma carta de princípios, né? Precisa ser, de fato, o desenvolver de ações, de um conjunto de ações que, gradualmente, porque é um processo gradual. A gente entrou nesse processo estrutural das nossas relações raciais por séculos. A gente vai levar um tempo ainda para a gente conseguir, de fato, estabelecer um parâmetro de igualdade. Mas esse processo ele precisa existir e precisa ter um parâmetro de concretude de realização dessas políticas públicas. Por isso, as cotas instituídas na gestão passada e aplicadas agora nos concursos públicos são fundamentais, mas não basta a aplicação. Por isso, eu tenho falado muito com a nossa equipe, a gente precisa criar um programa de aferição sobre a efetividade das cotas, tanto para reafirmar a sua necessidade, quanto também para que a gente tenha um acolhimento para esses primeiros servidores que vão entrar a partir das cotas. Porque a gente sabe que também isso pode ter um revés negativo se a gente não cuida disso, se a gente não fala disso internamente, se a gente não estabelece possibilidade de que essas lideranças se desenvolvam para que, daqui a uns anos, estejamos aqui na Câmara com um quórum muito maior de secretários negros, de mulheres negras em cargos de diretoria, falando sobre orçamento, falando sobre tantas outras questões. A gente precisa avançar um pouco mais nisso. E ter outras políticas setorizadas comprometidas com isso, na educação, na saúde, porque impacta o emprego, porque impacta a nossa realidade, impacta também nas nossas relações afetivas.
tudo isso traz impacto ao nosso desenvolvimento enquanto pessoa, né? Então, essa é a essencialidade das políticas públicas no nosso município. Tá certo, então. A gente vai para um breve intervalo e já a gente está de volta com Questão de Ordem. Não saia daí. Segundo bloco do Questão de Ordem, que hoje discute a mulher negra na atualidade. As nossas convidadas, as vereadoras Guida Calisto e Paula Miguel, e também Eliane Jocelane Pereira, secretária de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campinas, e Gislaine Antônio, que é consultora de diversidade e inclusão étnico-racial e também coach de carreiras. A secretária falou no bloco anterior a respeito de toda essa terapia social e na culminância em políticas públicas. Vereadoras, nesse ponto a gente fala do papel da mulher na participação, mas eu acho que, inclusive, outro dia eu ouvi as pessoas, como que as mulheres vão participar da política, vão cumprir as cotas, se elas têm que cuidar dos seus filhos, elas não conseguem, por exemplo, ir nas reuniões de muitos dos partidos, porque elas têm as outras atividades a fazer. Como que a gente vai conseguir avançar, principalmente no sentido da mulher preta participar muito mais dessas decisões, até porque hoje a política pública muitas vezes é feita de cima para baixo, mas a gente também quer que seja feito de um movimento que também, olha, eu tenho que ouvir a voz dessa mulher, mas muitas vezes ela não consegue colocar a sua voz a ser ouvida por questões N de trabalho, de que ela não teve essa oportunidade de participação por conta da sua rotina e as oportunidades que ela não teve no decorrer da vida. Bom, na ótima questão que você coloca, porque dá um gancho bastante importante com a fala da secretária aqui de Gestão de Pessoas do município, porque acho que no final ela fala, né, não adianta você apresentar uma política pública se ela não for parte de um contexto de luta social, de um contexto, né, de muita interação e de um debate público muito bem apropriado, principalmente por aqueles que vão, inclusive, utilizar e são aqueles que mais precisam dessa política pública. Então, por exemplo, a gente até falou um pouco nas falas, tanto da Gislaine, falou sobre essa questão também, né, da educação. Uma das grandes lutas nossa, por exemplo, é a pauta da educação antirracista, né? Então, e por que isso? Eu venho da educação infantil, sou da educação infantil. Eu lembro que, acho que uns 2 anos, no período da pandemia mesmo, eu lembro, dá um exemplo bem concreto, assim, né, bem fácil da gente entender. Por exemplo, teve uma compra, né, de literaturas, né, vamos fazer a compra de literaturas que contemplam a pauta da educação antirracista. Aí aparece, né, a literatura, os livros lá, a coleção e tal. E aí, quando a gente se depara com os livros, está lá o livro assim: olha, numa sociedade, nós somos todos... tem pessoas que são diferentes. Aí eu falei, bom, se tem diferentes é porque tem o padrão, né? Já começamos a ficar com medo. Não, porque fulano é negro, fulano é gordinho. Então, quer dizer, ele já estava ali caminhando, né, para uma figura, para um perfil que é padrão. Isso é um exemplo, assim, né, dos mais mínimos que a gente pode falar de uma educação mais dentro de uma sala de aula, mas o cotidiano das salas de aula, o cotidiano dos espaços que a gente tem, públicos, enfim, é um cotidiano que reflete uma sociedade, que é essa sociedade racista que a gente vive. Quando a gente vai falar da pauta dos negros na educação, quando a gente começa a falar, né, na educação formal da pauta dos negros, entra no processo de escravização que a gente passou no país. Como se nós, negros, né, como a Gi falou, naturaliza
que nós somos escravos, ou seja, nós já nascemos escravos, né? Não que nós somos escravizados num processo de colonização, de dominação. Não, isso tudo é apagado. E aí, quando vai se discutir a história, o que se coloca? Vamos discutir a história geral, a história europeia, a história de territórios, e se faz um completamente apagamento, né, do que foi a contribuição da população negra, da população africana para o mundo. Quem não sabe, né, o território do Egito é um território negro. Né? Então, assim, isso tudo é apagado. A gente vive nesse processo de apagamento e que gera, que chega na consequência, né, de uma desumanização. Então, é isso tudo que a gente tem que enfrentar. Então, ter hoje mulheres que possam também estar... Veja, uma mulher negra que passou por todo esse processo, desde a educação infantil, onde ela nunca se viu representada, onde ela nunca foi valorizada, uma criança... Vou dar o outro exemplo. Eu sou da educação infantil, gente. Eu sou tia de creche. Né? As tias de creche, geralmente, penteiam as crianças de cabelo liso. Né? As crianças de cabelo crespo não recebem o mesmo tratamento de carinho e afeto. A gente sabe disso. Né? A gente sabe. Eu estou há 25 anos lá dentro. Eu também fui criança de creche. É isso. Então, como é que você vai tratar, como é que você vai garantir que essa mulher negra, quando chegue na fase dela adulta, ela vai conseguir chegar em condição de autoestima, dela ser ouvida, isso tudo ela passa por um processo tremendo, violento, agressivo, né, de desumanização, né, de ataque à nossa autoestima. Então, isso tudo a gente já tem que enfrentar no cotidiano da vida. As mulheres negras, elas são afetadas na linguagem, porque elas são a todo momento reprimidas. Enfim, a gente passa por esse processo, né, de apagamento, de silenciamento, de desumanização. Quando a gente vê nos partidos a luta das mulheres hoje, a gente ainda enfrenta muitos homens e muitos partidos que são totalmente avesso à nossa pauta, contra a nossa pauta. Veio isso que a Gislaine falou no começo da fala dela, vamos falar disso de novo? Vamos falar disso de novo. A gente não superou. Quando a gente superar, a gente para de falar. A gente não superou, então a gente vai falar. Então, como que uma mulher negra que enfrenta um cotidiano violento, né, desde a sua infância, de ataque à sua autoestima, depois, quando fica adulta, ela é responsável, inclusive, por sustentar a sua casa, porque a maioria das mães solos são as mulheres negras. A maioria das mães que tem que enfrentar toda a dificuldade de garantir a sobrevivência da sua família são as mulheres negras. Né? Então, assim, como que uma mulher dessa vai ter ainda condição de pensar que ela pode estar num espaço de um partido político, de lutar naquele espaço, de fazer valer ali o seu posicionamento, a sua representação. Então, não é algo muito fácil. Por isso que a gente tem que contar, sim, com medidas de punição a esses partidos. Tem que ter, sim, cota de negros, tem que ter valorização, principalmente nas representações. Pena que tem muita gente que utiliza essa luta histórica nossa, né, sendo branco. Aqueles que sempre estiveram no lugar de privilégio se utiliza muitas vezes de políticas que nós lutamos. Mas né? na hora, por exemplo, do partido falar assim, tá bom, mulher negra, vem, traz seu filho, a gente arruma aqui um jeito de cuidando dele enquanto você participa. Isso você tem que fazer uma luta intensa sobre isso, para garantir esse espaço. No movimento sindical, a gente sempre fez essa discussão. Para uma mulher poder fazer uma greve, por exemplo, ela precisa ter aqui um espaço para poder acolher os filhos dela, porque é isso. Porque ainda nós que estamos nas esferas dos cuidados, ainda somos nós que somos responsáveis pelos filhos, pelos idosos, pelos doentes, e isso impacta muito mais a vida das mulheres. Então, veja, eu sou totalmente favorável a isso, né? E a gente luta internamente. Quando começam as discussões da ocupação dos cargos de direção, pelo menos dentro do PT, a nossa resolução é 50%. Tem que cumprir. A legislação eleitoral fala entre 30%. A nossa é 50%. E também tem que garantir a cota de negros, de indígenas. Enfim, se a gente não fazer valer isso, é
é uma forma que a gente tem de pressionar a investir principalmente nesses quadros. A gente não vai mudar o que está aí. A gente continua tendo parlamentos brancos, continua tendo parlamentos que representam uma elite, continua tendo espaços, né, pouquíssimos espaços de direção ocupado por mulheres negras, por negros, enfim. Mas a gente vai continuar lutando aí para garantir a nossa luta, principalmente na representatividade. Paola. Bom, eu acho que tudo que foi trazido aqui me fez refletir, né, em outros aspectos. Eu acho que essa questão a gente acabou de sair de um período eleitoral, né? Acho que todo mundo acabou se envolvendo de uma forma ou de outra, mas eu acho que uma coisa que é importante a gente refletir sobre isso é quando a gente tem, né, o que a vereadora Guida traz, é justamente isso, para a gente ter, né, a garantia de que a gente vai conseguir ocupar aquele espaço, muitas vezes a gente precisa onerar outra mulher. Né? Então, não é simplesmente os partidos precisam organizar, precisam, mas a gente precisa discutir enquanto sociedade, eu concordo muito com a nossa secretária, de como que a gente pode compartilhar isso com os nossos companheiros também, né? Não necessariamente somente com as mulheres, porque a gente coloca mais mulheres para estarem lá dando essa disponibilidade para que a gente esteja na discussão, na greve. Né? Geralmente a gente faz o quê? A gente, quando se tem filho, geralmente você acaba onerando uma irmã, uma mãe, uma tia, uma avó, né, a filha mais velha. E a pandemia trouxe muito isso. Né? Quando as crianças abandonaram a escola, né, as meninas abandonaram porque elas estavam ficar em casa, cuidando dos irmãos mais novos, fazendo trabalho de casa, limpeza da casa, no modo geral, comida, e também permitindo que os pais pudessem trabalhar, e os meninos, porque eles foram inseridos no mercado de trabalho no setor de serviços. Né? Então, essa divisão de tarefas, né, enquanto sociedade, isso que isso que dificulta. E quando a gente fala de uma mulher negra, a gente está falando de não ter essa rede, de não ter esse apoio, né, de você não ter essa estrutura de quem você vai recorrer. Né? Eu venho de uma família pequena, né, sou filha única, então, além da minha mãe, quem que eu posso recorrer? Né? Quem que eu vou recorrer para que me ajude a administrar as tarefas? Né? Quem que a mãe recorre quando ela precisa administrar a tarefa? Ir no médico, fazer essas coisas. E eu acho que quando a gente fala desse aspecto da mulher, eu acho que tem algumas coisas tão sutis que a gente acaba simplesmente ignorando no dia a dia. Por exemplo, se a gente olhar para essa mesa, né, todo mundo tá utilizando algum tipo de maquiagem, mas você vai comprar maquiagem à pele negra, você não consegue encontrar o BB Cream de R$15, por exemplo. Você precisa de uma marca específica, e se você for uma mulher retinta, isso é ainda mais difícil, acaba ficando mais caro. Sim. Então, como que você... como a gente aqui, né, consegue reconhecer que as mulheres negras vindas da periferia conseguem ter acesso a uma maquiagem que seja para o seu tom de pele. Bons produtos para o cabelo. Bons produtos para o cabelo, porque isso, inclusive, é uma questão recente. Antigamente, você não tinha isso. Né? O próprio cabelo, né, como a vereadora Guida traz, ele acaba virando um trauma ao longo da vida. Na infância, ninguém coloca a mão, né? Na escolinha, ninguém vai ali pentear o seu cabelo e tudo mais. Na hora que você chega na adolescência, o que você ouve são as piadinhas, né? Que muitas de nós provavelmente passaram. Aí você entra num processo de querer buscar aceitação, e aí você vai para a química, que muitas vezes acaba, a longo prazo, fazendo com que as mulheres, inclusive, percam o cabelo. Né? E aí você chega num determinado momento da vida que você tem que escolher. Ou você vai continuar naquela química que, quando eu fazia, me causava muita dor física, inclusive, ou você vai aceitar aquela dor que é uma dor que as outras pessoas causam a você por conta disso. Né? E isso acaba virando um trauma ao longo da vida. Eu sempre falo isso porque eu acho que é uma das coisas mais interessantes, que quando a gente tem essa referência em África, é uma outra questão. Você tem outras formas de lidar com o cabelo. Né? A própria questão do turbante, né? As tranças. Mas isso também não passa por uma questão de que, quando a gente, inclusive, vai pesquisar, a gente vê poucas referências femininas, né, as heroínas femininas. Então, a gente pesquisa, geralmente, olha, a gente tem muitos homens, até negros, mas quando a gente vai procurar uma mulher preta, olha, eu acho poucas. Eu tenho poucos nomes de referência para ser minha ídola, digamos assim. Não passa por isso também nesse processo de colonização? Sim. Com certeza passa, mas isso é um reflexo direto do racismo. Sim. Né? Isso é um reflexo direto, assim, o concreto disso, e sempre que eu
pergunto para as pessoas, eu pergunto assim, você acha que racismo acontece só comigo? Eu falei assim, olha para o cinema. Quantos heróis negros a gente tem representado no cinema? Quantas heroínas negras a gente tem representado no cinema? Quantas atrizes negras receberam um Oscar ou foram indicadas ao Oscar, por exemplo? O absurdo que a gente teve recentemente daquela discussão da sereia. Por que a sereia é negra? Né? Então, até no entretenimento, a gente tem todas essas vezes alguém querendo cutucar. E aí uma coisa que foi dita aqui, né, o contrário não é questionado. Quando a gente tem um herói que é historicamente negro, né, e ele é reconhecido como negro, mas ele é embranquecido no entretenimento, isso não é um problema. O problema é justamente quando a gente vai, abre aspas, na contramão de uma fantasia, né, de que não existia de fato isso, né, ele não foi uma pessoa real. Então, esse apagamento, né, e essa resistência da gente conseguir se ver plenamente nas telas, isso é um movimento não só do Brasil, não só de Campinas, mas um movimento, infelizmente, o racismo ele é uma doença mundial. Eu acho que em Campinas a gente consegue ter a percepção do que é o fato de ter sido a última cidade e como que essas marcas se dão diariamente. É uma pessoa atravessando a rua, não dirigindo a palavra, quando nós aqui, né, pelo menos eu já passei por isso, de chegar no gabinete e perguntar onde está a vereadora, né, conversar com alguém que é não negro que está lá presente. Eu acho que essas questões a gente consegue perceber muito mais nitidamente do que em outras regiões onde isso é naturalizado. Que é naturalizado o fato de você ter uma mulher negra ocupando esse espaço de poder, por exemplo. Mas não dá para a gente falar que não existe racismo em algum lugar. Gostaria de poder falar isso. Olha, em tal lugar não existe, lá a gente tem um mundo ideal. Mas, infelizmente, não é isso que a gente está vendo, principalmente nesse momento de conjuntura nacional e internacional também. Será que a gente consegue pensar hoje em todos esses desafios, de que forma a gente, agindo, cada uma no seu trabalho, cada uma no seu setor, para ir desentrelaçando isso para que a gente possa fluir um pouco melhor e avançar. A gente sabe que ainda não vai resolver, vai precisar conversar ainda muito sobre isso, não só em novembro, mas durante todo o período, mas como a gente consegue avançar em algumas coisas. Gislaine. Quando eu idealizei o projeto, né, de inserir pessoas pretas no mercado de trabalho para as multinacionais, foi entendendo exatamente isso. O que eu, enquanto mulher negra, que passei por tudo que já tinha passado, o que eu poderia contribuir mais para a minha população, para que, de fato, eu pudesse fortalecer nossa população diante desse cenário. Então, eu acredito que cada uma de nós, matrigestoras, inclusive, né, que vem do nosso matriarcado, da nossa ancestralidade, cada uma de nós temos a nossa potencialidade e a gente multiplica. É o que eu sempre falo, o quanto é importante a gente multiplicar saberes. Então, sempre que eu posso estar impulsionando, sempre que eu posso estar encorajando, sempre que eu posso estar falando com uma pessoa preta para falar, olha, vai que você consegue, vai que é assim mesmo. Assim como minha professora de História, quando eu estava na 2ª série, ela me deu nota 10 no trabalho que eu fiz sobre escravidão, eu tento reproduzir essa ação que ela fez para mim, que, embora fosse uma professora rude, né, mulher preta, rude, mas eu entendi como uma forma de afeto dela, e colocando ali para mim, enquanto criança, olha, vai que você tem um caminho lindo pela frente. Então, eu tento colocar isso para todas as pessoas pretas que passam pelo meu caminho, né, pela minha vida, para que, de fato, a gente, pelo menos, se fortaleça para que isso não cause mais dano ainda para a gente. Então, acho que as ações elas acabam sendo de cada um de nós, de fortalecimento, de empoderamento,
eu não gosto muito da palavra empoderar, mas do acesso ao poder que a gente tem ancestral. Sabe? Sim. Eu sempre falo isso, não perca a sua essência, não deixe de ser quem você é, a sua essência é o seu farol para iluminar e dizer qual é o caminho que você deve seguir. Tá certo. Vereadora Guida. Olha, veja, a Paola estava falando sobre a cidade, né, de Campinas, que a gente sabe muito bem desse histórico, né, um histórico difícil, né? O histórico é uma cidade extremamente importante para o cenário econômico nacional, está à frente de muitas capitais, inclusive do ponto de vista econômico, da arrecadação, né, do desenvolvimento tecnológico, enfim, da produção de conhecimento. E ela vem nesse histórico, né? Aqui, Campinas, no período que o povo negro foi escravizado, era uma cidade muito violenta. O histórico nos conta, né, que... inclusive, eu fazendo algumas reportagens, um historiador disse que conta-se que na época dizia assim para algum escravo de outro lugar: se você continuar assim, eu vou te mandar para Campinas. Eram duas cidades, né, que eram bem violentas, conhecidas nacionalmente, uma delas era Campinas. Então, por isso que a gente sabe que a gente carrega até hoje. Então, quando a gente vai fazer o nosso inventário, a gente vai ver. Está lá no nosso inventário, né, o que é Campinas. Mas, ao mesmo tempo, Campinas é uma cidade que forjou muitos negros e negras, lutadores e lutadoras. Tem esse lado? Tem esse lado. E a gente continua guerreando, né? Como a própria Jocelaine disse, esse processo de colonização ainda continua. Então, a gente continua guerreando. Mas nós temos vários lutadores aqui. Da cidade de Campinas, por exemplo, que sai Armando Gomes, que nem nos livros meus de referência, que fazem a discussão da luta dos trabalhadores brasileiros, Armando Gomes foi um sindicalista, né, do movimento anarco-sindicalista, que comandou um processo de resistência na greve de 17, né, que culminou aí num evento que foi muito importante, que teve o massacre conhecido como Massacre da Porteira do Capivara. E esse movimento de greve foi comandado por um homem negro. E nem nas nossas literaturas faz essa referência, né? É daqui que sai João Barbeiro, é daqui que foi um lutador pela abolição, pela liberdade, né, do povo negro. É daqui que sai Laudelina de Campos Melo. Laudelina de Campos Melo foi uma trabalhadora doméstica internacionalmente hoje conhecida, uma mulher que organizou o primeiro sindicato, a primeira federação de trabalhadoras domésticas, né, que é um segmento profissional majoritariamente composto por mulheres negras. As trabalhadoras domésticas, nem na Constituição de 88, elas foram reconhecidas como trabalhadoras. Mas foi Laudelina de Campos Melo que, em anos que ela era dirigente, ela conseguiu fazer uma greve numa categoria que, veja, em empregadas domésticas. Imagina, a gente não consegue fazer uma greve numa empresa, que está todo mundo junto, convencer todos os trabalhadores a fazer uma greve. Laudelina conseguiu fazer isso, né? Greves. E a Laudelina ela pautava muito a questão da educação, principalmente a questão da educação e a questão da autoestima das mulheres negras, principalmente. Ela valorizava muito isso. Ela que fez o concurso Pérola Negra aqui na nossa cidade. Né? Então, assim, tem esse histórico. E hoje, né, a gente pode falar que Campinas tem Gislaine, tem a Elaine Jocelaine, tem a Guida, tem a Paola, tem a Mirna. Então, aqui, apesar da gente ser uma cidade que traz esse histórico, né, nós temos aqui muitos lutadores, a gente tem um movimento negro muito importante. Campinas tem uma referência muito grande, né, do ponto de vista da luta do povo negro, tanto por educação, saúde, né, debates mais gerais e internacionais de extrema importância, daqui da nossa cidade. Somos nós, né, protagonistas também desse território. Né? E é na cidade de Campinas que tentaram caçar uma vereadora, né, negra por apresentar uma HQ que debate, que valoriza, que homenageia os nossos territórios negros. Então, é isso, né? A nossa vida é esse
esse campo, né, de luta de resistência, mas nós estamos aqui. Não sei se era bem essa questão, Mirna, que você estava trazendo, mas eu que fiz questão de tocar nesse ponto. Esse mês a gente vai fazer um debate também sobre essa explosão que está acontecendo com a nossa juventude. Assim, explosão não, a gente já sabe que isso tem há muito tempo, mas que está dando publicidade, né? Que é a questão do racismo contra as nossas crianças, principalmente nas escolas, né? E em espaços públicos. O que aconteceu com o filho da advogada Thaís Cremasco, que foi matéria, né, na mídia nacional, o que aconteceu com aquela criança que estava com a avó no shopping, que foi negado um sorvete, o que está acontecendo com outros jovens, a gente tem acompanhado também outros jovens que têm sofrido racismo nas escolas. Então, a gente quer entrar nessa discussão, a gente quer, de fato, porque só quando a gente der visibilidade para isso, para a gente constranger essa questão, né? Constranger os racistas, né? E também tentar avançar aí rumo a gente eliminar de vez o racismo. Sim, uma pauta que passa pela educação novamente, até porque a gente tem mesmo essa questão claro que veio a público o caso recente aqui de uma escola particular, mas isso é muito comum nas escolas públicas, inclusive de crianças brancas em relação a crianças negras, que as crianças chegam em casa e falam: fulano me chamou de tal coisa, o que eu faço? Né? E isso permeia, com certeza, uma outra discussão. Vereadora Paola. Bom, eu acho que uma das coisas fundamentais que a gente tem que fazer, principalmente na cidade de Campinas, é entender que o racismo existe, né? Porque a partir disso, a partir desse reconhecimento, a gente consegue pensar em formas de combate ao racismo, de pensar uma cidade antirracista. Campinas, como a vereadora Guida trouxe, é uma das cidades importantíssimas que a gente tem no país. É a cidade, né, a região metropolitana fora de uma capital, né, é uma das 5 maiores cidades que a gente tem no Brasil, a maior cidade do interior. E aqui a gente considerada cidade inteligente. A cidade inteligente. E a gente aqui tem uma divisão que é feita por rodovias. Então, cada uma das rodovias que a gente tem em Campinas criam abismos e opressões. E uma das formas, né, que a gente teria de diminuir essa desigualdade, por exemplo, é melhorando o transporte público, que parece que é uma coisa simples, que atinge todo mundo, mas ajuda fundamentalmente as pessoas da periferia, que são a sua grande maioria negra. Então, limita, por exemplo, quando vai ter acesso à saúde, quando vai ter acesso ao trabalho, quando chega na entrevista, mas você mora muito longe, né? Vai demorar para chegar aqui, vai se atrasar, né? Se você não consegue ter dinheiro para ter carro nessas regiões, você tem essas dificuldades em dobro, em triplo, né, aqui na cidade, acesso ao lazer, à cultura, e a gente sabe que isso faz com que a gente mude também nosso pensamento, porque a cultura ela consegue, muitas vezes, trazer algumas questões que a gente tem dificuldade de falar. E mesmo quando a gente fala, a gente não é ouvida. Então, tem músicas importantíssimas, né, como da Bia Ferreira, Cota Não É Esmola, que eu acho que ela traz uma historinha que exemplifica muito bem, né, do porquê que não é esmola, e porquê que é uma reparação histórica, das dificuldades que a gente tem ao longo de toda uma vida, como a gente trouxe aqui, numa música que tem 5 minutos. Né? Então, esse debate que a gente fez, que muitas vezes a gente faz, né, sobre cotas e como que isso acontece, que a gente demora horas para fazê-lo, uma música de 5 minutos consegue trazer muito bem, exemplificar muito bem. Então, a gente precisa entender que, muitas vezes, a gente precisa olhar para o todo para a gente conseguir diminuir essas dificuldades e essas desigualdades. O que a gente busca, né, é equidade salarial, equidade racial, a gente quer as mesmas oportunidades, apenas isso, nada além disso. A gente não quer ser mais do que ninguém, mas a gente sabe que a gente não é menos do que ninguém. Então, discutir a partir disso, né, e reconhecer que o racismo, infelizmente, ele existe, que ele precisa ser combatido, esse é o ponto fundamental para a gente garantir, inclusive, a nossa sobrevivência. Eu não tenho dúvidas que
nenhuma de nós aqui, né, mesmo ascendendo socialmente, a gente ainda passa por questões diárias do racismo. Algumas mais dolorosas, outras mais naturalizadas, porque a gente também vai criando mecanismos ali ao longo da vida para que a gente não sofra todos os dias. E isso, que é um outro ponto que eu acho que é fundamental a gente entender, que não é o fato da gente ascender socialmente que tira a gente das opressões e das questões raciais, como a Gislaine trouxe muito bem, quando a gente fala das cotas, por exemplo. Não são apenas cotas sociais, porque uma pessoa negra, uma pessoa não negra, vindo da mesma origem, né, a pessoa não negra tem 17 vezes mais chances de conseguir sair daquela situação. Então, não é simplesmente uma questão financeira, é sim uma questão racial, mas essas coisas não são desassociadas. Então, quando a gente tem, por exemplo, jogadores de futebol muito famosos não sentem essa opressão. É porque ele não sofre com racismo? Não, não é por isso. São por outras questões. Ele sofre com outras questões a partir da ótica de ser um homem negro. E com uma mulher negra, numa classe social mais alta, você passa por outras opressões. Então, a gente precisa entender que as opressões que a gente tem hoje, elas são raciais, elas são de classe e elas são por essa estrutura, né, do patriarcado que a gente vive e está inserido. E essas coisas não são desassociadas, porque eu nunca fui apenas uma pessoa negra, eu nunca fui apenas uma mulher, eu sempre fui uma mulher negra, né, LGBT no caso, e isso me faz passar por outras opressões que muitas vezes a gente também precisa dar conta. Então, eu acho que reconhecer é o primeiro passo para a gente conseguir avançar. Tá certo. Eliane Jocelaine. Bom, acho que penso a minha contribuição em alguns aspectos da minha multidimensionalidade enquanto ser humano, né? Porque a Paola acabou de falar, nós não somos um recorte só racial, a gente é mais do que isso, né? No princípio, a gente é ser humano. Mas a gente tem muitas dimensionalidades que precisam ser levadas em conta no gozo do nosso exercício do direito de existir, né? Então, assim, eu acho que na primeira que eu destacaria é a minha relação enquanto pessoa mesmo, né? E eu acho que a gente precisa também, enquanto pessoas negras que têm uma trajetória de muitas dificuldades e de muitos impactos pelo racismo no nosso cotidiano, a gente também tem que cuidar muito da gente mesmo. Então, eu tenho exercido muito isso, esse cuidado, né? Esse autoamor, esse autocuidado, que ele é muito fundamental no momento que a gente vive, no momento social que a gente vive, político que a gente vive. A gente precisa muito cuidar da nossa saúde mental e cuidar muito desse bem-estar, né? Então, e você vai colocando limites, né, nas coisas, naquilo que te sobrepuja, naquilo que te sobrecarrega, porque é importante também, quando a gente está falando também das questões raciais, né? Então, acho que a minha contribuição, em primeiro lugar, é comigo mesma, né, de me autocuidar e de também estabelecer esses limites nas relações afetivas, nas relações amorosas, nas relações sociais. Isso é muito importante, porque a gente precisa rever, né, o que a gente muitas vezes aceitou e hoje a gente não pode aceitar mais, né, onde a gente se colocava e agora a gente não pode mais se colocar, não deve mais se colocar. Eu acho que essa é a primeira contribuição. Como mãe, eu também tenho uma contribuição, né, essencial, especial, que eu tenho que dar nesse momento onde a gente também vive uma maior liberdade de nos expressar enquanto pessoas e uma maior liberdade de pensar formas, né, de coibir o racismo. Como mãe, com 3 filhos, eu tenho essa atribuição, não só da maternagem, mas de conseguir auxiliar os meus filhos nesse processo de compreensão da realidade, auxiliar os meus filhos com ferramentas que permitam a eles vivenciarem com mais autonomia, mas também com mais senso de potencialidade para lidar com essa realidade muito difícil que eles encontram, né? Então, acho que essa contribuição, quando a gente fala de mãe negra, de mãe preta, para filho preto, é muito importante, ela é muito essencial.
Não que a gente deva fazer isso sozinho, né? Quem tem parceiro, como foi dito aqui pela Paola, a gente precisa fazer uma repartição de igualdade nesse sentido também, mas, essencialmente, a gente trabalhando a questão do afeto, né? Eu me lembro muito de um livro que eu li, que chama-se Espírito da Intimidade, da Sobon Fussomé, e ela traz muito essa questão da comunidade, da afetividade ancestral, e a gente precisa resgatar isso, né, de como o amor, de como o afeto, ele é fundamental para nos dar essa potência de sobrevivência, de comunidade, de solidariedade. E eu acho que, por fim, dentro dessa dinâmica profissional, né, é saber o lugar que hoje eu ocupo, da responsabilidade do lugar que esse ocupa, mas da oportunidade do lugar que eu ocupo, né? E que não tem tempo para perder, né? Que a gente precisa aproveitar o máximo possível dentro das nossas atribuições, e eu tenho essa clareza, para a gente produzir esse diálogo social, né? Quebrando essa sociodinâmica da estigmatização, né, cotidiana. Norbert Elias fala muito disso, né? De que as relações hierárquicas de poder que faz com que a branquitude, né, se beneficie dos privilégios do racismo estrutural, precisa ser debatido, e a gente precisa desconstruir isso. Então, acho que as políticas públicas, e por isso eu tenho tentado trabalhar tão ativamente nesse sentido, para que na administração pública, e agora nessa parte de gestão e desenvolvimento de pessoas, a administração se torne o mais diversa possível, para que essa representação se faça nas diversas cabeças pensantes dos diversos segmentos que possam refletir em políticas públicas que representem a sociedade e que façam com que os avanços sejam, de fato, conquistados. Tá certo. Nós estamos chegando ao final, então, do programa. Eu vou pedir, aqui, começando pela Paola, para que vocês olhem bem naquela câmera ali do meio, e mandem uma mensagem para as mulheres, em especial para a mulher negra que está nos assistindo, em uma frase. Eita! Nossa! Desafio, hein? Em uma frase, começar ainda... Bom, eu acho que não dá para... Nunca desista, né? Eu acho que essa é uma frase importante, porque... É isso que passa na nossa cabeça todos os dias, né? Quando a gente, logo na infância, né, a gente deixa de receber afeto, na adolescência, aquilo vira uma piada, na vida adulta você tenta se encaixar e não consegue, muitas vezes você é cerceada pelos colegas, né? O que muitas vezes a gente quer é desistir. Mas, quando eu entrei nessa Câmara, eu soube que eu não podia fazer isso, né? Eu não podia simplesmente desistir, eu não podia simplesmente... um dia levantar e ir embora, porque isso não é somente sobre mim, isso é sobre todas nós, né? E também é sobre as mulheres que vieram antes de mim, que deram a vida, lutaram para que eu estivesse aqui. Então, nunca desista. Guida. Bom, era mais ou menos isso que eu pensei na hora que você falou para a Paola, essa questão de continuar, né? Lutar, resistir, desistir jamais, algo nesse sentido. Tem uma imagem de mulheres negras, eu faço parte de um grupo de mulheres negras, um grupo, né, de WhatsApp, e tem uma imagem que faz a ilustração do nosso grupo, que são mulheres negras, e a gente acabou aproveitando essa imagem no nosso HQ, né? No nossa História em Quadrinhos, HQ Territórios Negros, Nossos Passos Vêm de Longe. São mulheres que estão, né, tipo, uma na frente da outra, tipo em fileira, mulheres negras, com os braços erguidos, e aquilo serve esses braços serve de uma escada para as nossas crianças. E é isso, né? Essa base, né, essa fortaleza que a mulher negra representa e que ela busca. Muitas vezes eu faço uma certa analogia com o baobá, que é uma árvore africana que tem aí uma duração de vida, né, de mais de 1000 anos, e representa a fortaleza, a resistência, né, a resiliência. Enfim, então,
é isso que a gente representa. Então, não tem o que falar fora disso. Então, nunca desistir, não desistir, vamos em frente, enfim, uma segura a mão da outra, ninguém solta a mão de ninguém, vamos estar sempre apoiando umas às outras, porque, com certeza, a base do povo negro está nas mulheres. Obrigada, Eliane Jocelaine. Negras. Bom, vou usar mesmo uma frase, né? Eu acho que a frase que eu escolho aqui, pensando aqui agora, é que as dificuldades do caminho, elas não tiram a beleza do trajeto quando a gente está junto, né? Porque, afinal de contas, Ubuntu, né? Somos todos um. Obrigada, Gislaine. E seguindo, né, todo o fortalecimento aqui das colegas, e a Jocelaine que trouxe a questão do afeto, para que possamos nos acolher. Né? A sociedade ela já nos critica demais, ela já nos exclui. Então, vamos aproveitar, né? Inclusive a fala da secretária, e olhar para a gente com afeto, olhar para a gente com carinho. E, naquele momento que a gente se sentir que está lá embaixo, né? A gente vai lá e se acolhe. Porque é isso que a gente precisa para a gente mesmo, sabe? Se acolher e dizer o quanto a gente é importante para a gente mesmo. Obrigada, meninas. E o Questão de Ordem fica por aqui. Eu agradeço a sua participação com a gente, de ter assistido. Mande a sua contribuição, o seu comentário aí no youtube.com/TV Câmara Campinas. E você também pode assistir o nosso programa nos canais 11.3 da TV Aberta, o canal 4 da NET e o canal 9 da Vivo Fibra. A gente fica por aqui. Continue com a nossa programação.